Aqui eu falo de astrologia sistêmica e hoje eu quero conversar sobre a nossa criança interna, sobre a nossa casa 5 e casa 11 no mapa astrológico. A nossa criança interna, ela tá no nosso corpo. É, no, Quando eu digo nosso corpo, é quando a gente aprende a ouvir as necessidades do nosso corpo. Aquilo que o nosso corpo comunica pra gente é o que a nossa criança gosta, é o que a nossa criança interna precisa para ser nutrida. Nesse processo de autoconhecimento, em que a gente começa a lidar com essas questões de inconsciente para destravar o nosso presente, destravar nossas questões, a nossa vida, né? Trabalhar com essas coisas do passado, com a nossa ansiedade em relação ao futuro, é preciso a gente olhar para essa criança interna, porque é ela que fala da nossa criatividade, do nosso dom e talento, do nosso corpo, da nossa autonutrição, da nossa autorresponsabilidade por ela agora. E ela tem tudo a ver com o nosso sol no mapa, que é o ponto, o ponto maior do nosso mapa, é o nosso sol, que é a nossa alma, que é aquilo que a gente quer vibrar, né? Então, quando eu digo que o meu sol é em determinado signo, não significa que eu já sou aquele arquétipo, mas que eu estou trabalhando, evoluindo para vibrar naquele arquétipo, né? Então, a nossa criança interna, a gente encontra ela na casa 5 do nosso mapa. E o mapa astrológico a gente trabalha por eixos, porque um ponto do nosso mapa vai destravar outros pontos, outras áreas da nossa vida. Então, trabalhar a casa 5 tem a ver com a nossa casa 11, porque a nossa casa 5, que fala da nossa identidade, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que nos dá alegria, né? Daquilo que a gente fazia quando era criança, daquilo que a gente brincava, como é que a gente era quando a gente era criança, antes de ter toda uma capa de medo, todos os nossos aprendizados emocionais que não foram muito positivos, né, em relação à educação na escola, né, o quanto nós somos tolhidos na nossa criatividade, na nossa expressão, o quanto nós vamos nos adaptando, né, às regras, às normas, aonde a gente vive. Então isso vai tolhindo a nossa criança. Então, quando a gente começa a querer destravar as coisas na vida, a gente vai olhar para esse ponto que fala da nossa individualidade. E a casa 11, que é a casa oposta à casa 5, vai nos falar dos nossos grupos de afinidade, né? Da onde eu consigo me expressar, onde eu sou valorizada pelas minhas ideias, aonde eu encontro as pessoas que fecham comigo, né? Porque há muitas diferenças no mundo, mas existem pessoas que vibram mais com a gente, com as nossas ideias, com o nosso jeito. Então, são nesses grupos da Casa 11 que a gente vai se encontrar e a gente vai conseguir expressar essa nossa criança de uma forma bem segura. Então, lá na Casa 11, eu vou ter segurança social, para além da minha segurança na minha família, no meu lar, né? Eu vou ter segurança em grupo para manifestar aquilo que eu sou, aquela minha identidade. Também é na casa 11 que eu vou receber o valor do meu sucesso da casa 10. Porque se eu manifesto aquilo que a minha criatividade diz, aquilo que é o meu dom e meu talento, seja em que área for, né? Não necessariamente eu preciso mudar a profissão para exercer meu dom e talento, né? Se a minha criança é uma criança que gostava de organização, gostava de organizar seus brinquedos quando era pequena, em qualquer profissão ela vai fazer isso. Ela não precisa trocar de profissão, porque às vezes as pessoas, eu percebo que as pessoas fazem uma confusão. Assim, eu não quero nem ter acesso à minha criança interna, porque eu vou ter que trocar de profissão, vou ter que trocar de vida, vou ter que romper com um monte de coisas. E não, eu vou trabalhar as minhas questões internas da minha criança onde eu estou, né? Então,
Por exemplo, alimentação, o que que a minha criança interna gosta de comer? Às vezes a gente está aí inserido numa dieta que não tem nada a ver com o nosso corpo. Nosso corpo nem gosta daquilo, mas a gente come porque todo mundo come. Então, essa percepção da nossa criança interna passa pelos hábitos, pela rotina, pelo trabalho e especialmente lá na casa 11, aonde a gente se expressa socialmente de forma mais segura, porque a gente tende a buscar grupos aonde a gente se sente mais seguro. Então, esse trabalho de casa 5 é bem importante, criança interna. E agora eu vou passar um pouquinho nos signos para você se localizar aí. E aí nós vamos fazendo esse jogo, esse trabalho de eixo, e é isso que eu queria trazer com esse vídeo. Então, se você tem casa 5 em Áries, é porque você precisa trabalhar a sua identidade, trabalhar aquilo que você gosta, aquilo que te torna diferente dos outros. E aí, à medida que você começa a valorizar isso, ter mais coragem lá na casa 11, que está em Libra, você vai conseguir falar mais sobre você e brilhar mais nesses grupos, sendo você, né? Porque o perigo da casa 11 em Libra é você querer ser igual a todo mundo, né? A não se expressar, não expressar a sua identidade com medo de ser excluído pelo grupo. A casa 5 em Touro. Então, é uma criança que precisa ser... A segurança dela tá na alta nutrição. Ela precisa de uma estabilidade, né? Ela precisa estar alimentando seu corpo, percebendo seus 5 sentidos, escolhendo melhor o que ela nutre, né? Então, prestar atenção em momentos de qualidade, né? Ao ar livre, qualidade, né? Sensorial, né? O chá, o olfato, né? O paladar, a pele, o toque com o corpo. É importante para essa criança se sentir segura. Então, você saber se nutrir. Para lá na casa 11, que é em Escorpião, você se transformar, né? Soltar esses apegos, se sentir seguro, soltando, né? Saindo da sua zona de conforto, né? Então, a casa 11 em Escorpião, você vai encontrar gente, assim, muito profunda, né? Muito perspicaz, né? As relações são em outro nível, porque tudo que é Escorpião é profundo, as percepções são mais aguçadas, né? Então, se você não estiver bem seguro daquilo que você realmente gosta, do que realmente te nutre, você se perde na percepção dos outros, né? Você se perde no escorpião dos outros, né? E é isso. Casa 5 em Gêmeos, uma criança comunicativa, flexível, divertida, que gosta de ir para lá e para cá, de fazer vários tipos de brincadeira. Então, você ser flexível com você no seu dia a dia, né? Ter várias habilidades, né? A sua criança, o seu dom e talento passa por várias habilidades, não uma só, não uma vida muito assim, né? Pertinha, assim, muito certinha, né? Essa criança, ela é praticamente elétrica e ela tem a capacidade de brincar, de se divertir com coisas diferentes. Esse eixo, a casa 9 vai estar em Sagitário, então o seu grupo vai ser um grupo que você vai se aprofundar sobre sabedoria, você vai sair dessa coisa corriqueira geminiana, desse conhecimento mais superficial, que te dá habilidades para fazer as coisas mais rápidas no dia a dia, e vai mergulhar no seu grupo de identificação, você vai aprender coisas mais profundas no sentido de mais sabedoria, filosofias, né? O que é a vida, né? O que é verdade, né? O que é mentira, o que é dogma, né? Então, o que é ruim aí? Se essa criança fica só no superficial, se você só fica na sua criança interna, assim, de só querer fazer o que quer,
lá nos grupos você pode se perder, né? Querer seguir um líder, né? E nem saber se esse líder é bom mesmo. Seguir um dogma, seguir uma religião, enquadrar a sua criança numa religião, numa norma, numa instituição rígida, né? Pode regular dessa forma, então prestar atenção. A casa 5 no próximo signo, que é Câncer. Então, Câncer é uma criança que ela busca proteção, ela busca segurança, ela busca intimidade. Ela é uma criança que ela não brinca com todos, ela brinca só com alguns. Né? Ela se diverte com coisas que ela considera seguras, com referências familiares. E lá na casa 11 ela tem Capricórnio, que é uma casa mais dura, é uma casa de ambição, é uma casa de construção, é uma casa onde ela vai encontrar pessoas que vão exigir dela que ela seja mais segura. Então, no grupo, ela vai ter que ser mais... Ela vai ter que perder o medo de só falar na família, de só se relacionar com os mesmos amigos. Lá em Capricórnio, ela vai ter que fazer um jogo político, um jogo social, de se sentir segura internamente em qualquer tribo que ela esteja, né? E tende a ser uma tribo mais que vai exigir dela a parte adulta dela, porque Capricórnio é rígido, é seco, é sério, é persistente, né? É comprometido com valores de adulto, né? Então, essa segurança interna é muito importante trabalhar, né? Saber que essa segurança que eu só sinto na minha casa, na minha família, com aquelas mesmas pessoas, eu preciso conquistá-la dentro de mim e carregar ela mundo afora e acionar ela quando eu preciso. A casa 5 em Libra. Não, a casa 5 em Leão. Vai expressar numa casa 11 em Aquário. A criança de Leão é uma criança criativa que gosta de se apresentar, de brilhar, né? É uma criança colorida. Então, essa criatividade pode passar assim, você soltar o seu corpo, expressar o seu corpo, dança livre, pintura, artesanato, teatro, criando. Pessoa que tem criança, a casa 5 em Leão, eu sempre recomendo, né, na leitura do mapa, vá fazer algo que você vá se descobrir através da expressão corporal. É muito importante isso. E aprender que a sua expressão não precisa ter aplausos, né? Porque lá na casa 11, nos seus grupos, vai ser um grupo voltado para o coletivo, para ações sociais. E lá você vai agir em prol do coletivo. Então você não busca aplausos, você busca a causa. Então esses grupos não vão estar aplaudindo você. Eles vão estar comprometidos com algo maior. Então você vai precisar brilhar lá, independente de aplausos, né? Você vai estar a serviço lá de uma causa, de uma ideia, de uma melhoria para o mundo, vai ser muito importante. Você tá firme no seu brilho, porque Leão tem muito a oferecer, né? O Leão, a criança leonina, ela traz uma liderança nata. Então ela tem muito a oferecer lá nos grupos aquarianos, porque ela vai dizer, ó, pessoal, não é por aí, é por aqui, vamos por aqui, independente de aplausos. Não deixar o orgulho tomar conta, né? Que, ninguém me aplaudiu, então eu não vou mais. Não, né? Brilhar e é isso, né? E nós vamos seguindo no zodíaco, a casa 5 em Virgem. Vai trabalhar, então, Virgem, o eixo Virgem-Peixes. Então, a criança virginiana é uma criança que precisa daquela organização mínima interna. E não é um clichê, né? Virgem falar em organização. Não, é que a criança virginiana, o signo de Virgem, ele tem essa capacidade de separar as coisas, de classificar, né? De dar nome para as coisas. Isso aqui
é meu brinquedo de ir para a praia. Esse aqui é meu brinquedo de ir para o jardim. Esse é meu caderno de desenho, aquele é meu caderno de escrita. Então, essa criança interna tem que nominar as coisas, não deixar misturado. Porque lá em peixe, nos seus grupos, ela vai se misturar. Porque ela vai encontrar nesses grupos pessoas que vão falar sobre, que vão se expressar, vão deixar a criatividade muito livre, muito expressa. A comunicação pisciana está muito na emoção. Muito a criatividade vem daquilo que pulsa internamente, da forma como ela consegue se relacionar com o seu entorno, né? Ela mergulha no entorno. Então, uma criança virginiana precisa estar aí bem organizadinha interna, saber que sim, ela tem os seus espaços e que por mais que ela queira que as coisas sejam um pouco divididas, lá nos seus grupos as coisas são misturadas. Então ela precisa se perder no caos para encontrar a valorização das suas ideias, porque as suas ideias não são só suas. Elas têm que ser lançadas para o mundo, e para serem lançadas para o mundo elas precisam se misturar na organização dos outros. É esse o trabalho virginiano, né? Eu me organizo não para que os outros sejam organizados na minha organização, e sim para que eu possa me expressar de uma forma e transitar pelo todo, pelo que as pessoas são. Certo ou errado não existe, né? Então, trabalhar essa liberação, né? Eu sei, por exemplo, uma criança virginiana sabe desenhar muito bem, mas ela vai precisar acessar lá no grupo 11 as características de todas as pessoas e ela a ter essa empatia de que as pessoas são diferentes, perceber a diferença, perceber o grande universo, né, o grande oceano, e aí ela vai conseguir traduzir melhor a sua criatividade, seu desenho vai ficar mais colorido, não vai ficar errado. A criança, quando a criança virginiana, a criança interna virginiana, ela corre o risco de olhar para o seu desenho e dizer assim, ah, mas meu desenho tá tão sem graça diante desse universo, né? Não, meu desenho é lindo diante desse universo, porque ele é único. É bem importante esse eixo. A próxima criança é a casa 5 em Libra. Então, a casa 5 em Libra é uma criança que ela precisa se relacionar, ela precisa trocar. É uma criança que dificilmente gosta de brincar sozinha, porque o libriano traz essa coisa do outro, né? De fazer junto, de fazer a 2, a 3, em grupos. Especialmente a 2, né? O meu amigo preferido, né? E ter essa capacidade de, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, né? Então, você trabalhar internamente essa sua capacidade de troca, de ouvir, de trocar, de fazer junto, de fazer, né, com outra pessoa, né? Não fazer só você, porque lá no grupo, casa 11 vai ser em Áries. Então, serão pessoas extremamente fortes em termos de individualidade. E se você não souber equalizar essa troca, você vai se perder lá naquele grupo. Você vai fazer só o que aquelas pessoas querem, vai viver de acordo com aquele grupo, né? E vai se perder porque o grupo ariano é um grupo, vamos embora, que sabe, é um grupo que expressa fortemente a sua identidade. Aí você pode se perder aí, a sua criança, eu preciso estar em grupo, eu preciso, e aí eu me perco, sabe? Então, essa criança interna trabalhar aí assim, sim, podemos fazer junto, podemos dividir coisas, mas saiba, eu gosto de amarelo e você gosta de vermelho, vamos achar um meio termo, né? Você vai precisar, para colher lá nos seus grupos,
saber sobre a sua identidade e saber ouvir a identidade dos outros. Importante. A casa 5 em Escorpião, uma criança extremamente profunda, aquela criança que cata bichinho no jardim e bota dentro do potinho para observar como é que ele sai, como é que ele sobrevive. E se esse bichinho morreu, ó, ele morreu, então vamos mexer nele, tirar uma asinha, tirar um pezinho. A criança escorpiana passa por isso, é uma criança que observa muito além. Então é uma criança interna que traz memórias observativas, percepções que ela teve muito mais profundas do que a maioria das pessoas. Então é uma criança interna que sim, tem memórias ali que ninguém percebeu, sabe? Aquela criança interna que não quer abraçar aquele adulto e a mãe fica insistindo para ela abraçar o adulto. É uma criança que pode ter um tom aí escorpiano, ela sente que aquela pessoa não é legal. Então ela não quer abraçar. Então é você descobrir o que você sente aí dentro, como é que é a sua intuição. Porque lá na casa 11, em Touro, você vai trabalhar com pessoas que estão ligadas nos seus quereres, né? Nas suas ideias fixas, né? Porque Touro tem a ver com, de repente, com grupos tradicionais, grupos que têm regras, que vivem uma tradição. E aí você vai precisar usar essa sua intuição da sua criança interna para perceber assim, será que essa tradição tá certa? Ouvir a sua verdade interna escorpiana, bem importante. A casa 5 em Sagitário, né? É uma casa, a criança sagitariana é aquela criança que gosta da piada, né? De pregar a peça no amiguinho. É uma criança divertida. É uma criança que traz ali a expressão, né? A criança centauro, né? Metade homem, metade animal. Então, uma criança, assim, que tem que se regrar também internamente, né? Não querer comer só açúcar. Eu diria para uma criança com a casa em Sagitário, né? É uma criança de muitos amigos, de muitos grupos, gregária. Vamos lá, vamos fazer. Uma criança que gosta da sua festa de aniversário. E lá na casa 11 é uma criança, é um grupo geminiano, é um grupo rápido, é um grupo que não se aprofunda muito. Então, estruturar essa criança aí, não deixar essa criança muito soltona assim, porque lá no grupo, lá no 11, ela vai achar gente de tudo que é jeito. Então, ela ter essa sabedoria interna, né? Saber o que faz bem, o que não faz, né? Porque lá vai ser bem solto nos grupos, né? Que vai ser uma coisa... grupos em gêmeos tende a ser mais rápidos, superficiais, né? Grupos aqui, grupos ali, pessoas diferentes. Então eu preciso estar muito conectada com a minha sabedoria interna para não me perder nessa superficialidade, né? E eu ter a tendência que a realização da casa 10 passe por essa superficialidade. Sim, eu preciso me relacionar com pessoas muito diferentes para exercer o meu dom e talento, de repente ter uma sabedoria para passar para o mundo, né? Olha, o açúcar não faz bem, né? Então, a casa 5 em Sagitário tem algo a passar, a ensinar nesse grupo geminiano que é um pouco mais superficial. A casa 5 em Capricórnio. Então, uma criança, muitas vezes, a maioria dos mapas que eu faço, que eu interpreto e que tem casa 5 em Capricórnio, são crianças que geralmente tiveram uma infância que amadureceram muito rápido, com muita responsabilidade. Foram crianças que logo desde cedo já estavam olhando para a vida com outros olhos e que não brincaram muito. Então, porque o signo de Capricórnio traz essa maturidade, é uma criança velhinha. E lá na casa oposta, na casa 11, vai ser os grupos serão grupos em Câncer, né? Grupos de afetividade. Então, ela vai precisar aqui
trabalhar, encontrar com a sua criança, né? Com aquilo que ela não fez na infância, né? Que ela não brincou, que ela não foi estimulado nela, né? E lá nos grupos ela vai poder encontrar esse afeto, né? Essa receptividade, né? Geralmente são crianças que quem tem Capricórnio na 5 geralmente não tem, assim, não às vezes tem uma interrupção no amor com os pais, né? Foram pais duros. E lá nos grupos ela se encontra, né? Ela acha amigos que acolhem, grupos que ela se sente amorosamente acolhida, ela encontra pessoas, os amigos que se tornam família. Bem legal isso. A casa 5 em Aquário e a casa 11 lá em Leão, né? A casa 5 em Aquário é uma criança diferentona. Então essa criança, a mente é rápida e ela é diferente do normal mesmo. Seu desenho lá na escola, ele não tem as mesmas cores dos outros porque ela realmente pensa na frente. E lá no grupo, nos grupos em casa em Leão, o que ela vai encontrar às vezes, né? Lidar com muita questão de poder, de ego, de apresentação, né? Um grupo de teatro, de artistas. Então, ela tem que trabalhar essa questão dela que o aquariano traz muito em si, né? Eu sou tão diferentão que eu não pertenço, né? Então, saber que o seu diferente faz toda a diferença para o mundo. Essa é a dica da criança casa 5 em Aquário, né? Ser diferente, ok. Ser diferente tá certo. E não ficar assim também, ninguém gosta de mim, então eu vou ficar na rebeldia. Não, saber que todo mundo gosta de você do jeito que você é diferentão. Lá naquele grupo leonino, em que você pensa que aquelas pessoas só estão olhando para si, elas também estão te vendo, e elas estão esperando que você expresse o seu diferentão mesmo. É assim mesmo. O aquariano tem que firmar dentro de si: eu pertenço do jeito que eu sou, não preciso ser rebelde para pertencer, né? E a última, casa 5 em Peixes, é aquela criança que liga para todos os amiguinhos, ela sabe que todos os amiguinhos sentem. Ela tá muito conectada com a emoção dos adultos que cuidam dela, ela sente tudo, ela é muito envolvida emocionalmente. E lá na casa 11 ela vai encontrar o quê? Virgem. Então ela vai precisar lá nos grupos saber discernir o que é dela e o que não é, porque senão ela vai se perder no grupo. Ela pode encontrar grupos que podem não exercer uma crítica, mas assim, serem um pouco mais sérios, né? Mais assim, por exemplo, um grupo de pesquisadores, né? Que desenvolvem pesquisa, né? Uma instituição que desenvolve pesquisa e ela é uma criança, né? Que tem lá a sua raiz pisciana, então ela não consegue se adaptar àquele quadro de carreira virginiano lá na casa 11, né? Naquela definição. Então ela vai ter que trabalhar muito assim essa não se perder no que os outros acham certo, né? No que o seu grupo de afinidade acha certo. E sim saber que tudo tá certo, porque ela sente que tudo tá certo, né? E para liberar sua criatividade, porque senão ela vai pensar assim, bom, esse meu desenho aqui que tá todo coloridão, que tem de tudo aqui, tem peixinho, tem árvore, tem passarinho, tem isso. Lá no meu grupo virginiano, de casa 11 em Virgem, não serve, porque lá eles gostam de desenhos que sejam apenas com árvores. Não, né? Trabalhar esse eixo. Então é isso, é para ser um vídeo breve, espero que você tenha gostado. Eu vou tentar fazer posts escritos sobre isso, sobre esse eixo de criança interna e casa 11, que são os nossos grupos de afinidade, para a gente se trabalhar a nossa criança interna. O fortalecimento da nossa criança interna nos ajuda muito
no processo de cura das nossas questões emocionais, porque a gente aprende a se automaternar, a se entender, saber como a gente funciona, né, nesse mundão aí, porque, gente, às vezes a gente fica assim, né, muito parado nas nossas questões emocionais, mas se você parar para olhar, todo mundo tem questão emocional, tá todo mundo meio perdido, tá todo mundo se trabalhando, né? Então, assim, quando a gente aprende a se autocuidar, a gente vai percebendo que todo mundo tem que aprender a se autocuidar também, né? Que todo mundo merece prestar atenção e se autocuidar. Prestar atenção em si, para poder vibrar melhor no todo. Então é isso. Informações para mapa astrológico tem link na bio. Para agendamento de constelação familiar também. Eu também trabalho com abordagem sistêmica para solução dos seus sintomas. Tem outros produtos ali. O seu mapa astrológico somente pela Vênus, somente por Plutão, porque é um preço mais bacana para você começar a conhecer o seu mapa e trabalhar suas questões. E tem link para contato também, tem o link do YouTube, que tem mais material. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, curte, comenta, deixa aí sua dúvida, seu comentário e compartilha. Agradeço, até mais.